Boa tarde, meus irmãos. Hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 8 da Lei do Progresso. O tema é povos degenerados e civilização. Vamos iniciar pelos povos degenerados. A pergunta 786, a história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que os agitaram, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Quando tua casa ameaça cair, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua morada. Compreende ainda isto: és pobre e moras num casebre, mas ficas rico e os deixas para morar num palácio. Então, um pobre diabo como tu eras, vem tomar teu lugar no casebre e está muito contente, pois antes não possuía abrigo. Pois bem, aprende, pois, que os espíritos encarnados nesse povo degenerado não são os que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Os de então que avançaram foram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que outros menos avançados tomaram seu lugar, que ao seu turno trocarão. Quer dizer, quando ele pergunta aqui da história, né, que recaíram na barbárie, onde está o caso do progresso, né? São sequências. Né? Conforme a pessoa vai progredindo, ela vai procurando lugares melhores. E aqueles que também estão progredindo, que mais atrasados e progrediram um pouco mais, acabam ocupando o lugar daquele povo que migrou para um outro melhor. Né? Então, essa é a sucessão na questão do progresso, né? É uma escala progressiva, né? Realmente, a gente vê. É uma escala de progressão. O povo vai crescendo, vai indo para patamares maiores e os que estão abaixo também vão subindo para os patamares, aqueles que foram, né, retirados, e eles vão tomando lugar. E assim vai sucessivamente. Essa é a lei do progresso, né? Desculpa, vamos continuar aqui. Pergunta 787. Não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. Isso quer dizer que aqueles resistentes, né, inevitavelmente serão destruídos, não destruídos em alma, mas fisicamente, né? No caso aí, a questão da raça, porque o espírito não tem raça, não tem povo, não tem nação, tá? Mas aquela raça que está ali querendo permanecer sempre daquela mesma forma, elas acabam se extinguindo, porque elas são muito ligadas só naquela parte física, né? No corpo presente. Então, inevitavelmente, elas acabam se extinguindo. Né? Mas os espíritos que habitam essas raças, eles vão evoluir. Né? Então, eles deixam de pertencer àquela raça e criam uma nova raça, provavelmente, né? Ou vão para outros povos, mas de acordo com o seu estado de evolução. Tá? Continuando, a pergunta 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Como eu disse, né, chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por outras existências. Deus não deserda ninguém. A gente sabe que Ele jamais desampara os seus filhos, né? Deus nunca desampara ninguém. Então, mesmo aquelas almas mais imperfeitas que sejam, elas vão passar pela reparação. Né? Elas nunca vão ficar num estado apenas, né? Elas não ficam cristalizadas ali eternamente. E mais uma pergunta relativa a essa, né? Na 787B,
Então, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Né? Sabemos que Deus criou a todos, né, como uma parte dele, né, simples e ignorantes. Então, todos nós passamos por esses estágios de evolução. Nós fomos selvagens e antropófagos são aqueles que até se alimentavam de carne humana, né? Então, todos nós passamos por essa fase. Inevitavelmente, todos. Isso faz parte do progresso do ser humano, né? No caso, como espírito, né? Então, inevitavelmente, todos nós passamos por essa situação e vamos continuar evoluindo até tornarmos espíritos puros.